paz do Senhor, amados irmãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada em toda a diáspora, aos irmãos que estão nos ouvindo do outro lado, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que a paz dele permaneça sobre a tua vida. O tema da minha mensagem hoje é os da Igreja e os de Cristo. Eu quero tomar o texto base que está no livro de João capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã bem cedo estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela, mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? A mulher respondeu, ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Irmãos, eu, o vosso irmão que vos fala, vosso irmão na fé, Puto Luiz, eu já fui muito da igreja. E quando eu era da igreja, irmãos, há mais ou menos há um tempo atrás, acho que há uns 6 anos atrás, eu ainda era da igreja. 6, 5 anos atrás eu ainda era da igreja. E quando eu era da igreja, eu fiz muita coisa podre, suja, nojenta e feia. Da igreja. Eu, vosso irmão que vos falo. E eu na igreja, quando era da igreja, eu vi tudo isso. Não era só eu, todo mundo quase estava nisso. Era um sistema de lamaçal. Era um sistema falso. De pessoas hipócritas. Pessoas que estão a rir contigo na cara, mas está a te guardar bué de coisa no coração. Mas quando eu me tornei de Cristo, eu parei a me deleitar nas coisas que fazia. E renunciei todas aquelas coisas por amor a Cristo, o meu Senhor. Há mais ou menos 2 dias atrás, eu estava a pregar numa igreja e eu disse, a minha questão foi muito simples. Eu falei a respeito da fé, falei de fundamentos da fé. E eu disse que, no meio do sermão, eu perguntei, alguém nessa igreja, pai dele, mãe dele, é dono dessa igreja, ou familiar dele é dono dessa igreja? Certamente que ninguém me respondeu, né? As pessoas responderam que não. Ninguém é dono dessa igreja. Eu até disse com todo o respeito e humildade, o dono dessa igreja, o pastor fundador, sabiam que também nem ele mesmo é dono da igreja? Eles disseram sim, nem mesmo ele é dono desse templo, dessa igreja. Eu havia perguntado isso para os irmãos para dizer que a fé cristã, a nossa vida, não deve ser embasada na fé dos outros. A minha fé não deve ser apoiada na fé de uma pessoa. Porque a pessoa que está na igreja, meu irmão, pessoa da igreja mesmo é uma pessoa da igreja. Mas a pessoa de Cristo é de Cristo mesmo. Mas você não pode confiar na pessoa da igreja. Porque a pessoa da igreja vai te falar mal. A pessoa da igreja é falso. A pessoa da igreja é hipócrita. Essas são pessoas da igreja, irmão. E quem são? Geralmente, essas pessoas da igreja são pessoas religiosas. Geralmente pessoas religiosas, pessoas da igreja,
são pessoas que inventam regras deles e essas regras as estabelecem como doutrina para todo mundo. Não, irmão. Doutrina está na Bíblia. A Bíblia é a doutrina que nós devemos seguir. Agora, você não vai pegar regras de anciãos, dos vossos pais, para pecarem contra as leis de Deus. Jesus, quando pregava numa certa vez, falou isso aos fariseus. Vocês feram o mandamento de Deus pela tradição dos vossos mais velhos. São quem esses mais velhos? Religiosos, irmãos. Religiosos da igreja. E um grande ateu dizia que a religião é podre, feia e suja. Por quê? Porque os da igreja são os que fazem falar mal da religião. E Deus dizia que a religião verdadeira é aquela que cuida do órfão e da viúva. Ou seja, uma religião verdadeira é aquela que é pura, que ama e se compadece pelo seu próximo. Essa aqui é a religião que Deus considera, irmãos. O nosso grande problema hoje é pensarmos que Deus é evangélico. É pensarmos que Deus recebeu Jesus e está congregando na igreja evangélica. Não, irmãos. Deus não é evangélico, irmão. Não, Deus é só da igreja evangélica. Deus é só da minha igreja. Não, irmão. Deus não é da tua igreja, não. Deus não é da igreja evangélica. Você tem que ler bem a Bíblia para entender. Deus ama todo mundo. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus amou todo mundo. Sim, Deus ama o budista, o muçulmano, o islâmico. Deus ama todo mundo. Deus ama o católico. Deus ama todo mundo. Sim, irmãos. Deus ama o bêbado, Deus ama a prostituta, Deus ama o drogado, Deus ama todo aquele que está no mundo. Deus ama todo aquele que vive, que está a andar. Deus lhe ama. Ainda que ele beba, fuma, se prostitua, faça o que ele quiser na vida dele, Deus lhe ama. Independentemente dos pecados que ele carrega, Deus ama a pessoa. Os pecados deles não ofuscam o amor de Deus por ele. Os pecados que esse pecador está aí na vida dele tem, não ofuscam o amor de Deus sobre ele. A Bíblia diz que Jesus estava no templo ensinando para a multidão quando saiu do Monte das Oliveiras, aonde havia ido orar. E quando Jesus foi orar pela manhã, veio e estava a ensinar a doutrina. A doutrina dele era uma doutrina que a multidão se maravilhava. Quando você vai começar a doutrinar o povo, um ensino verdadeiro, uma doutrina fundamentada na palavra de Deus, as pessoas geralmente vão dizer que você é muito emocionado, que você é muito achado, que você é um monte de coisas. Por que os fariseus se metiam tanto na vida de Jesus? Porque o ensino de Jesus era um ensino diferenciado. Era um ensino diferenciado. E a Bíblia declara que quando Jesus está a ensinar a multidão, vieram os fariseus, os doutores da lei, grandes religiosos. Esses grandes religiosos. Mas, meu irmão, a Bíblia é muito clara. Eu vou explicar isso porque eu estou a dizer que eles eram grandes religiosos e eram grandes hipócritas. Esses fariseus, esses mestres da lei. Porque eles pegaram a mulher sozinha, que estava a se envolver sexualmente com aquele outro homem, né, que era casado, porque a mulher era prostituta, mas o homem era casado. O homem casado está a adulterar contra a mulher, está a se envolver sexualmente com aquela mulher. Agora, apanharam os dois a se envolver sexualmente. E o que aconteceu? Só pegaram a mulher e trouxeram diante de Jesus e disseram que a lei de Moisés, é bíblico, está lá em Deuteronômio, a lei de Moisés ordena que os que tais cometem erros sejam apedrejados até a morte. Agora a questão é, se eles queriam cumprir a lei de Moisés, sendo eles quem eram fariseus. Fariseu é quem? É uma pessoa que era ensinada, alguém que era de uma... Alguém que a religião dele era assim, segundo os homens, era uma religião boa. Os mestres da lei, aqueles que tinham o conhecimento da lei. Mas eles, conhecendo a lei de Moisés, estavam a cometer injustiça. Por quê? Estão a trazer a mulher sozinha. Agora eu faço uma questão. A mulher faz sexo sozinha?
A mulher se envolve sexualmente sozinha. Não, irmãos. Onde estava agora aquela mulher? O homem. O homem certamente pagou e eles deixaram escapar. Trouxeram sua mulher. Eles estavam a insistir tanto com Jesus a respeito de que eles pudessem lhe responder aquela questão. Jesus disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Eles eram grandes, os próprios pecadores não eram eles, irmão. Certamente que aquela mulher tinha pecados. Mas agora aquele homem que estava a adulterar com ela, está onde? Que estava a fazer sexo com aquela mulher, está onde? Está onde, irmãos? E deixaram escapar. Pagou o dinheiro. Não aceitarás o suborno. Talvez lhes corromperam, deu o cumbu, lhes deixou. Irmão, pessoas da igreja são falsas. São pessoas, esses são da igreja. Esse fariseu, o religioso, o mestre da lei, são os da igreja, irmão. Os da igreja ferem os outros. Os da igreja são mentirosos. Os da igreja são grandes malandros. Sim, irmãos. Os da igreja falam mal dos outros pela trás. Os da igreja condenam. Os da igreja são covardes, hipócritas, mentem, fornicam, adulteram, bebem, fumam, são falsos, se acham os donos da verdade. Os da igreja cometem injustiça. Os da igreja são santos aos seus próprios olhos, são malandros, inventam regras e as estabelecem como doutrina, são fofoqueiros, caluniadores, apontam dedo a todo momento, invejosos, são espinhos, abrolhos, nuvens sem águas, tambores vazios, orgulhosos, arrogantes, cães. Esses são os cães que o apóstolo Paulo está a dizer: cuidado com os cães. Os da igreja, cuidado com os cães. Cuidado. Não olhe muito para pessoas da igreja. Deus te chama para você olhar para Jesus e da igreja. Irmão, eu não quero saber se me falou mal, irmão. Eu quero Jesus na minha vida. Eu estou empolgado com Jesus, irmão. Me falam mal, me falam aquilo, eu não quero saber, mano. Eu quero Jesus, eu quero Deus na minha vida. A minha fé está firmada na rocha que é Jesus. Quando eu era ímpio, malandro, quando era pecador, não vi nenhum da igreja que veio me pregar o amor de Deus. Me viraram as costas. Quando Deus me salvou, me amou, me renovou, me deu a graça, me limpou com seu sangue. Estão a vir porque você está no pecado. Olha, eu sou da igreja. Eu fiquei muito tempo na igreja pecando contra Deus. Nunca me falaram que eu estava no pecado. Depois de eu me converter de verdade e sentir aquela paz, a testificação do Espírito de Deus no meu coração. Romanos 8, versículo 14. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu estava bem, estava a meditar, estava a estudar a Bíblia, estava a orar. Então me falaram: você está no pecado. Esse é religioso, é pessoa da igreja, irmão. Não tem discernimento, falam à toa da igreja. São tolos. Por isso você tem que ter muito cuidado. Esses são os da igreja, são os da igreja que fazem essas coisas. São os da igreja que vão fornicar, que adulteram, fumam, bebem e fingem como se não fizeram nada. São da igreja que fofocam, te falam mal atrás e fingem que não aconteceu nada. Vivem uma santidade falsa. Esses são os da igreja que fazem essas coisas. Se agarram nas escuras, fazem, desfazem e estão ali a fazer porque são da igreja, não aconteceu nada. São da igreja. Está aí da igreja mesmo. Só está lá mesmo naquela casa aí. Está aí naquele templo aí, aquelas paredes aí. Está lá. Esses são os da igreja. Agora, quem são os de Cristo? Os de Cristo reconhecem que estão nele mesmo sem merecer. Os de Cristo crucificam a carne e suas concupiscências. São compassivos, são humildes, são mansos, julgam com reta justiça, reconhecem suas falhas quando estão errados. Por exemplo, a Bíblia em Gálatas diz que Paulo repreende a Pedro por estar a agir de uma maneira
de uma maneira hipócrita, de uma maneira falsa. E a Bíblia diz que Paulo repreendeu a Pedro em frente de todo mundo. Mas Pedro ficou calado, irmão, porque Pedro estava errado, não podia falar porque estava errado. E quando Pedro fica calado, aquela atitude de Pedro denota que ele era maduro espiritual. Pedro não reclamou, não, isso é falta de respeito, Paulo. Eu sou apóstolo da igreja, Jesus me deixou na igreja. Ele disse apacente, eu sou aquele que é responsável da igreja, não. Pedro, bem humilde, ficou calado, porque ele estava errado. Esses aqui são os de Cristo. Sim, esses são os de Cristo, irmão. Os de Cristo não atiram pedras. Eles estendem as mãos para ajudar o próximo. Os de Cristo estendem as mãos e não os dedos. Os de Cristo amam de maneira incondicional. Os de Cristo são misericordiosos. Os de Cristo manifestam o amor de Deus. Os de Cristo são pessoas que se esforçam para praticar o bem. Os de Cristo são pessoas que tratam bem o próximo, que se compadecem pelo próximo. Esses são os de Cristo, irmãos. Esses são grupos de pessoas da igreja e grupos de pessoas que são de Cristo. Essas atitudes definem essas pessoas. Sim, você que foi ferido na igreja, você que pessoas da igreja te falaram mal e você desistiu da fé, Deus te chama hoje, meu filho. Eu amo você também. Eu não amo só os evangélicos. Eu amo você. Volte para a graça, volte para a cruz, volte no primeiro amor. Não olhe para os da igreja, porque essa é a palavra que Deus está a falar para você, meu irmão. Os da igreja são mentirosos, falsos, muitas das vezes. Mas Deus te chama a dizer que venha, porque eu amo você também. Venha pertencer a Cristo, não venha pertencer aos que são da igreja. Porque se você pertencer a Cristo, você vai ter misericórdia dos que são também da igreja. E você vai orar para que Deus mude os religiosos da igreja. E eu faço uma pergunta: você é da igreja ou é de Cristo?